bom dia a todos e todas que estão nos ouvindo e nos vendo nesse mais um vídeo da Magazine Crítica, né? A nossa revista semanal aí da educação crítica criativa. Estou aqui com o mestre Jorge Luiz para a gente falar um pouco, né, mestre, dessa nova iniciativa dos Estados Unidos, desse novo avanço dos Estados Unidos, né, contra a Venezuela e mais propriamente contra o governo de Nicolás Maduro, né? Positivo. Boa noite a todos e todas. Mais uma vez, a Magazine Crítica está presente com temas atuais e relevantes. Magno levantou bem essa questão dos Estados Unidos com a Venezuela. Eu quero fazer um histórico aqui, né? E esse histórico vai ser calcado em cima, sabe, Magno, uma surpresa. Por quê? Porque eu vou começar pela surpresa. Os Estados Unidos está voltando na Guerra Fria, né? Aquilo que ele propôs para a Venezuela, colocar os navios de guerra próximos ao litoral da Venezuela, é semelhante à tentativa de invasão da Baía dos Porcos, em Cuba, em 1961, né? Se a gente analisar. Então, o mundo multipolar, o mundo deixou de ser bipolar há muito tempo, desde 1990, e os Estados Unidos insistem nessa postura beligerante, intervencionista. Na verdade, né, eles estão sentindo a perda significativa de influência dentro da América Latina. E nós fizemos uma live, né, Magno, que foi o medo da Casa Branca com os BRICS. É isso aí. Eles agora estão desesperados com a possibilidade da Venezuela integrar de forma participativa dos BRICS. E a Venezuela é poderosíssima, não só no ponto de vista de localização geográfica, como na questão do petróleo. Então, isso é uma brincadeira de mau gosto dos Estados Unidos, né? Ele não vai invadir lugar nenhum, ele não conseguiu. Eu costumo dizer nas minhas aulas, sabe, Magno, que os Estados Unidos até hoje só ganhou uma guerra que foi a da secessão. Guerra nenhuma mais, se você for estudar afinco, vai mostrar ele como vitorioso. Ultimamente foram expulsos vergonhosamente do Afeganistão, certo? Então, essa postura de colocar navios ali é uma postura surreal, né? Atemporal, porque hoje não é mais assim. E o medo deles não é do Maduro, não é da Venezuela, na verdade é dos BRICS. Queria que você abordasse também isso. Mestre, eu só vou contextualizar, né, galera, porque nos últimos acontecimentos, primeiramente você tem dois pontos, né? A primeira medida do governo Donald Trump contra o Nicolás Maduro foi o aumento de uma recompensa de 25 milhões de dólares para 50 milhões de dólares, né? Então o Nicolás Maduro aí se torna até mesmo maior do que o Osama Bin Laden, segundo para muitos o mentor do ataque ao 11 de setembro. Né? E qual é a desculpa que eu acho que é pior ainda, né, mestre? É a desculpa que a Venezuela seria um narco-estado. E uma aprovação da lei americana nos últimos tempos, né, segundo os Estados Unidos, a polícia do mundo, o seu discurso de proventor da segurança e da democracia mundial, ele pode atacar qualquer país que se classifique como narco-estado. Isso se deve basicamente à presença, né, de dois cartéis ali de drogas na Venezuela, mas a Venezuela está longe ainda de ser um narco-estado. Na verdade, essa classificação de narco-estado é muito mais uma invenção para justificar, como se teve na Colômbia na década de 90, né, as ações do DEA contra o Pablo Escobar, e segundo, também reforçar esse papel, como você falou brilhantemente. A gente está voltando a um tempo da Guerra Fria, mas prioritariamente também a um tempo da política do Big Chip, né? Nos últimos tempos a gente vê que a América Latina ela cresce a passos largos para diminuir a influência dos Estados Unidos. E desde 2008 a gente vê uma maior presença própria da China, da Rússia, até mesmo de outros países que passaram a nos influenciar, alguns países até da União Europeia, claro, em menor grau, mas a diminuição sistemática da influência dos Estados Unidos, principalmente naquilo que a gente chama de onda rosa, né, Messi? Que foi ali no início dos anos 2000, que culminou com a vitória de muitos governos progressistas. Primeiro o governo Lula no Brasil, a ascensão do Chávez na Venezuela, a ascensão do Evo Morales na Bolívia, outro também que teve uma grande ascensão foi a própria família Kirchner, né, na Argentina. Então, tudo isso nos aproximou de governos progressistas e, por que não, da China, que já tinha uma necessidade de aumentar o seu comércio na América
vide que ela queria basicamente a questão das commodities, falando nisso, questão do petróleo, mas também a nossa maior participação na produção agrícola mundial, né? Vide que o Brasil se tornou aí uma grande potência nesse ramo a partir desse incremento de 2000, e hoje nós somos um dos maiores produtores de commodities agrícolas, minério de ferro, bauxita e hoje, claro, terras raras. Em relação à Venezuela, para também poder contextualizar, é claro que a influência dos Estados Unidos sobre a Venezuela, ela também se faz por meio de um embargo, mas esse embargo hoje ele é facilmente, né, ultrapassado vide o modelo de desdolarização, já que o próprio BRICS defende. Foi defendido na última reunião dos BRICS aqui, inclusive no Brasil, que foi no dia 5, 6 e 7 de julho aqui na cidade do Rio de Janeiro. Então, os Estados Unidos... Oi, fala, mestre. Eu queria só fazer um adendo aí, sem cortar o teu raciocínio. Você fez uma colocação do narcotráfico. Estado. Né? A coisa é tão engraçada, chega a ser cômica. O maior consumidor de drogas é a população americana. Então, como é que pode o cara querer responsabilizar a Venezuela quando ele é um consumidor? Se a gente for mais longe na história, quem colocou a droga no mundo foi o capitalismo a partir da guerra do ópio na China. A Inglaterra leva o ópio para a Europa e divulga a droga, né, dentro do mundo. Então, é mole transferir isso para a Venezuela, quando ele é o principal, né, comprador de drogas. Outra coisa importante também, o Vietnã colaborou demais para isso. Eu sugiro que vocês vejam um filme chamado Apocalipse Now, que esse filme mostra justamente o número de viciados que os Estados Unidos criou dentro das batalhas do Vietnã para poder segurar aquela guerra hostil demais a ele. Então, é uma piada, é uma brincadeira essa história de associar a Venezuela ao narcotráfico. O que você acha disso? Mestre, na verdade isso seria um sistema. A gente observa que os Estados Unidos é uma grande potência em decadência, né? Desde a crise de 2008, na verdade, a crise ela não é só a crise do modelo neoliberal. A crise ela é uma crise do sistema capitalista hegemônico, né? Baseada ali nos Estados Unidos. O crescimento de outras potências mundiais já bastante significativo, dentre eles a China, não à toa você tem uma guerra comercial, mas a América Latina ela entra nesse setor principalmente a partir desse fornecimento de matéria-prima. Então, os Estados Unidos perder o seu grande quintal, que na verdade quando os Estados Unidos olham da Casa Branca para o restante da América é o grande quintal. Isso vem com aquela ideia de transformar o Golfo do México no Golfo da América, uma intervenção direta ou indireta na Venezuela, o próprio tarifaço contra o Brasil, né? São políticas que tentam reforçar esse poder que os Estados Unidos, que na minha opinião, ele acredita que ainda tem sobre os países latino-americanos. A gente já está no mundo multipolar, de decisões muito maiores, de decisões que são muito mais negociáveis do que simplesmente a imposição pela força. E claro que ele também olha para a América do Sul e olha para a Venezuela a partir de uma grande preocupação, porque se a Venezuela comercializar com a China a sua participação petrolífera mundial, aí vai ser uma grande derrota para os Estados Unidos. E por isso o sistema de embargo ainda é muito importante. Mas se você conseguir desvencilhar esse sistema de negociação a um sistema dólar, um sistema SWIFT de pagamento internacional, você consegue facilmente ter acesso. Então, por isso, essa pressão, basicamente, para derrubar o Nicolás Maduro, seja por meio, né, de um assassinato com agentes infiltrados, ou seja por meio de uma pressão popular no que a gente chama hoje de revolução colorida. Seria muito mais isso, e tentar ter novamente o controle, que é importante também dizer, novamente o controle sobre as reservas da Venezuela, que até os anos de 2000, quem tinha esse controle todo era os Estados Unidos. Por isso o ódio dos Estados Unidos, na verdade, contra o Hugo Chávez, e agora, claro, contra o Nicolás Maduro. Estão longe de ser socialistas, mas tiveram grandes avanços nesse processo de estatização e de desenvolvimento social local, né? Isso também é importante dizer. Para os Estados Unidos, para a gente encerrar, né? Para os Estados Unidos, ser nacionalista é ser comunista. Sim. Né? Eles invocam a Guerra Fria. Basta, por exemplo, você chamar o Lula de comunista é uma utopia das utopias totais. Né? Eu gostaria muito que ele fosse. Eu também gostaria, mas não é. Então a mesma coisa que ele fosse o Brizola, que ele fosse o Brizola. Tá bom.
no segundo mandato do Vargas, a mesma coisa. Chamar o Vargas de comunista é brincadeira, né? É utopia. Chamar o Juscelino Kubitschek de comunista. Então, é a estratégia deles. Espero que vocês, nossos espectadores, tenham entendido essa questão da Venezuela e dos Estados Unidos, que é um assunto super relevante. Grande abraço a todos. Nos assistam, curtam o nosso canal, por favor, e apoiem o nosso trabalho independente. Grande abraço. Obrigado, abraço. Claro.